Eu gostaria de ler alguns versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 13. O Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou. E no versículo 13 lemos: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Imaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia
o pão. Que Deus abençoe esta leitura aos nossos corações. Hoje eu gostaria de considerar com os irmãos a possibilidade de viajarmos sem a presença do Senhor Jesus. Os dois de Emaús agiram como se o Senhor ainda estivesse morto e ainda no sepulcro. E muitas vezes, pela nossa conduta, a nossa atitude, os nossos pensamentos, agimos como o Senhor ainda estivesse morto. Mas graças a Deus, temos um Salvador que vive e vive para sempre. Viajamos sem a presença do Senhor, traz várias coisas. Eu não sei se eu vou dar conta de tratar as coisas que acharam nesses versículos. Mas a primeira coisa que eu notei é que viajarmos sem a presença do Senhor traz distância entre nós e Ele. Algumas traduções diz que a distância entre Jerusalém e Emaús era 11 quilômetros. Outros dizem 15 quilômetros. Mas o fato é que era uma distância curta, né? Eu lembro-me da primeira vez que morávamos em Portugal. Uma vez por mês fui convidado a pregar numa aldeia costeira. E naquela época eu não possuía carro. As reuniões naquele tempo em Portugal começaram, sabe a que horas? Não? 21 horas. E duravam 1h30. Havia uma estação ferroviária naquela cidade, mas o último comboio, como dizem os portugueses, o último trem a passar, o último do dia, era um trem chamado O Rápido, e não parava naquela estação ferroviária. Então, eu tive que pegar a estrada e andar uma distância de 30 quilômetros, né? Uma estrada erma. Mas eu dou graças a Deus que eu não estava sozinho, porque o Senhor me acompanhava naquela viagem. E, irmãos, nós estamos numa viagem de vida e nós devemos desejar a companhia constante, a presença constante do Senhor conosco. Mas a pergunta que eu pergunto, eu já perguntei a mim mesmo: será que existe uma distância entre nós e o Senhor? Eu não estou falando agora de distância física. Eu estou a falar da distância espiritual. Os dois viajaram dias sem a presença do Senhor. Eu gostaria de perguntar aqui hoje de manhã: quantos dias vocês têm andado sem conhecer a presença do Senhor? É interessante. O Senhor começou a andar com eles nesta viagem, nessa trajetória entre Jerusalém e Emaús. Não. Depois, quando chegaram a Emaús, o que aconteceu? Eles convidaram o Senhor Jesus a entrar aonde? No seu lar. E quando o Senhor desapareceu, o que é que os dois fizeram? Foram procurar uma reunião dos seus irmãos.
a igreja estava reunida aí. Eu aprendo uma lição muito importante. Se nós não conhecemos a presença do Senhor no nosso caminhar, não vamos conhecer a presença dEle no nosso lar. E se nós não conhecemos a presença de Deus no nosso lar, será que vamos conhecer a presença dEle aqui? É fácil repetir, irmãos, a promessa do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mas se Ele não está presente na nossa vida particular, se Ele não estiver presente na nossa família, irmãos, não conta com Ele aqui, certo? A distância que existia. Essa não foi a única vez que pessoas viajaram sem o Senhor. Nesse mesmo evangelho, logo no início, quando o Senhor tinha 12 anos de idade, os pais levaram ele para fazer segundo a lei. E ficaram lá em Jerusalém, mas tiveram que voltar para Nazaré. E sabe, eles saíram de Jerusalém e cuidavam que o Senhor estivesse com eles. E viajaram vários dias. Mas o Senhor não esteve com eles. Não esteve com eles. E sabe, irmãos, quando nós deixamos o Senhor para trás na nossa vida, quando a nossa vida não estiver em harmonia com a sua vontade, nós não conheceremos a presença do Senhor. Há um versículo, bem curtinho, na profecia de Amós, capítulo 13, versículo 3, que diz assim, alguém conhece o versículo? Será que 2 pessoas vão andar juntas se não estiveram de acordo? E, irmão, se a nossa vida não estiver de acordo com o plano de Deus, com a vontade do Senhor, é lógico que não podemos contar com a sua presença. Mas aqui em Lucas 24 era diferente. Eles achavam que o Senhor não estiveram com ele e esteve. Não? E quantas vezes isso acontece na nossa experiência? Porque, às vezes, no meio das provas, das dificuldades do presente, é possível que o Senhor não estiver conosco. Leia os Salmos. Quantas vezes os salmistas clamaram, Senhor, se esqueceram de mim? Por que é que o Senhor não está presente na minha vida? Não? Mas Salmo 23 faz-nos lembrar que quando o Senhor é o nosso pastor, está a dirigir a nossa vida, o que acontece? Ele nos leva até pastos verdes, as águas tranquilas. Mesmo na presença dos nossos inimigos, Ele está presente. A sua vara para nos corrigir, o teu cajado para nos amparar. E mesmo no vale sombrio, Ele está. Ele disse, eu não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. E nós seguimos a bondade e a misericórdia do Senhor. E Ele está nos conduzindo ao lar. Mas muitas vezes nós esquecemos desses fatos.
E devido às pressões, às circunstâncias adversas em nossas vidas, nós pensamos, o Senhor me abandonou, o Senhor não está presente na minha vida. Posso lembrar vocês de uma coisa? Antes do Senhor Jesus subir para o céu, antes de deixar os seus discípulos, eles deu uma promessa linda, bonita, preciosa. Qual foi a promessa? Eis que estou convosco nos dias ensolarados. É isso? Não. Eis que estou convosco todos os dias, sejam agradáveis ou desagradáveis. Quer estejamos doentes ou com saúde, quer que tenhamos problemas na família ou a família vivendo em união e harmonia, em todos os dias, Ele está conosco. Eu vou dar mais uma promessa preciosa. Foi o Senhor mesmo que deu. E o escritor da carta aos Hebreus, ele registra, capítulo 13, alguém se lembra? Nunca te deixarei. Essa palavra nunca é reforçada na língua original. Olha como deve ler. Eu nunca, mas nunca te deixarei. Mas nunca te abandonarei. E assim, com confiança, podemos dizer, o Senhor é meu ajudador. Irmãos, como é bom conhecermos a presença do Senhor, porque quando andamos em plena comunhão com Ele, sabe de uma coisa? Não haverá distância entre o Senhor e nós. Hoje de manhã na ceia eu fiz referência a Enoque, né? Pouca coisa sabemos de Enoque, mas uma coisa é patente, uma coisa é conhecida. Qual foi o fato que destacou a vida de Enoque? Andava com Deus. Não. Quando é que ele começou a andar com Deus? Após o nascimento de seu filho. A nova vida. Eu penso que Enoque pensou consigo mesmo, olha, o privilégio que Deus me dá. Está me dando um filho. Mas os dias são terríveis. O pecado está a aumentar. Pouco tempo antes do dilúvio. Vocês estão a lembrar das condições espirituais, morais daqueles dias. E Enoque decidiu, eu não posso assumir essa responsabilidade sozinho. Eu tenho que andar com Deus. Ele começou a andar com Deus. Eu gosto de pensar que Deus desceu todos os dias e falou, Enoque, vamos andar, vamos caminhar. E foram. Não. Eu estou certo que o Senhor não deixou Enoque em meio do caminho. Enoque, temos andado o suficiente, vamos voltar para a sua casa. Mas um dia, depois de andar um tanto, o Senhor disse para Enoque, Enoque, e essa é a minha imaginação, não está escrito na Bíblia, mas eu penso que Enoque, o Senhor disse para Enoque, Enoque, temos andado longe, não vamos voltar para a sua casa. Eu vou levar você para a minha casa. E ele foi levado
trasladado para a presença do Senhor. Né? O Senhor andou com Enoque, porque Enoque andou com ele. Será que temos humildade suficiente para andar com Deus ou não? Temos. Porque sabe de uma coisa? Deus é humilde suficiente para andar conosco. Olha bem, o Senhor Supremo, o Deus Eterno, Ele está pronto a andar conosco. E nós? Há um versículo na profecia de Miqueias, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, seres humanos feitos do pó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige? O que o Senhor exige de nós? Olha aqui. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E note bem isso. É surpreendente ler isso. E ande humildemente com o Senhor. Deus é humilde. Ele se digna de acompanhar a gente na viagem desta vida. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós pensamos, eu dou conta da minha vida. O leme da minha vida está seguro nas minhas mãos. Eu não preciso da ajuda do Senhor. E andamos distantes do Senhor. Não demonstramos humildade para andar com aquele que tem humildade para andar conosco. Primeira lição é a distância. Um Cristo morto, ainda no sepulcro, significa distância. Mas o Cristo vive conosco, irmãos, indica a presença do Senhor conosco. Segunda coisa que eu noto, que viajarmos sem a presença do Senhor traz desânimo. Né? Alguém sabe o significado do nome Emmaus? Nomes na Bíblia são interessantes, irmãos. Eu aconselho vocês, especialmente os jovens, a pegar uma boa concordância e procurar. O nome Emmaus significa águas térmicas, águas quentes. Mas viajar em direção a Emmaus, para as águas térmicas, não conseguiu aquecer os corações dos discípulos. Eles estavam desanimados. E não só desanimados, como também tristes. Diz versículo 17. Eles pararam com o rosto entristecido. Deixa eu olhar para vocês. Desanimados? Você lembra do coro? É antigo, eu estou mostrando a minha idade agora. Desanimados? Não. Quando temos a presença do Senhor, não ficamos desanimados ou tristes. Uma vida sem a presença do Senhor será uma vida, gente, de tristeza profunda. Quando o Senhor entra numa vida, Ele traz alegria. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Vocês se lembram de Zaqueu? Ele era um altão, não é? Não, ele era um baixinho. Não. Mas ele tinha o desejo de ver o Senhor Jesus, mesmo sendo publicano, até aquele trapaceiro, aquele ladrão, né?
E ele subiu numa árvore, pensando, eu vou ficar escondido aqui. Eu penso que, opa, deixa eu beber. Eu vou ficar, essa árvore é frondosa, ninguém vai me ver, mas o Senhor chegou lá e disse, olhando para cima, conhecia o nome do baixinho, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Levou o Senhor para casa. Qual foi o resultado? Como é que Zaqueu recebeu o Senhor? Com alegria. Na semana passada, segunda-feira passada, eu e os jovens que se reúnem em casa, estamos a tratar de Atos capítulo 8, o eunuco, né? Ele foi para Jerusalém, era prosélito, abraçou a religião judaica, adquiriu um livro, né? Uma profecia. Qual é a profecia? Alguém se lembra? Isaías, né? Isaías estava lendo, mas não entendendo nada. Felipe, dirigido pelo Espírito Santo, subiu naquela carruagem. Entendes o que ele... Não, como é que eu posso, se ninguém vai me explicar? E Felipe começou, olha como ele conhecia as Escrituras, não é? Se você quer conduzir pessoas a Cristo, você precisa conhecer as Escrituras. E ele explicou-lhe ao Senhor Jesus que ele veio, morreu, levou sobre si as nossas iniquidades, né? E o eunuco, né, aceitou, creu no Senhor Jesus. Mas nós lemos, depois de batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E o eunuco nunca mais ouviu. Mas o eunuco, o seu prazer não estava em Felipe, o seu prazer estava onde? No Senhor Jesus. Não? E nós lemos que o eunuco continuou o seu caminho jubiloso, com alegria. Né? Podemos ver em Atos capítulo 3, o paralítico, uma vez curado, o que é que ele fez? Levantou-se e começou a pular e andar, né? E foi em direção ao templo para agradecer a Deus. Né? Irmãos, a presença do Senhor traz alegria, não desânimo, mas alegria e força espiritual para nós continuarmos o caminho, apesar das dificuldades, apesar das provações. Nós devemos olhar para cima. Não, devemos olhar para cima, mas devemos olhar para ao nosso lado, porque Ele está aí e cada dia Ele diz, Walter, me dá o seu braço, eu vou conduzir você. Vocês têm essa experiência, irmãos? Lá na Inglaterra, eu preciso terminar, já são 11h30. Não? Vai até que hora? Conta-me a verdade. Posso? Mais 10 a 10. Então, tinha um senhor, era diretor de um seminário lá na Inglaterra. Né? Ele era conhecido como principal Rainey. E um dia ele foi convidado a passar uma semana fora da cidade dele. E foi hospedado na casa desse casal. Eles tinham uma menina de 8 anos. E um dia, todos os dias, ela observava o príncipe Rainey e viu o espírito vibrante, a alegria intensa desse homem. E um dia
pela manhã, quando estava a tomar o café, não, lá na Grã-Bretanha. Agora sim, toma café, mas antigamente era chá. Essa menina de 8 anos, ela falou assim para o pai: pai, eu tenho a convicção que à noite o principal Rainey vai para o céu. Porque quando ele aparece de manhã, o seu semblante está sempre alegre. Né? Olha o pensamento da... E sabe, irmãos, quando a nossa mente está fixada no céu, na presença e na pessoa do Senhor Jesus, nós teremos não desânimo, não tristeza, mas alegria e força para continuar. A Inglaterra ou Grã-Bretanha agora tem um rei. Né? Quando eu era bem pequeno, tivemos um rei, mas aí durante muitos anos tivemos a rainha, mas agora voltamos a ter um rei. Eu não, eles lá, eu sou brasileiro, aqui temos presidente, né? Mas quando ele está em residência no castelo lá de Buckingham, em Londres, ou de Sandringham, na Inglaterra, ou em Balmoral, o castelo Balmoral, que na Escócia, que é o castelo mais bonito de toda a Grã-Bretanha. Na Escócia, sim. Esse castelo é bonito. Mas sabe de uma coisa? Como é que a gente sabe se o rei está em residência num desses castelos? É evidente. Não há problema em discernir se ele está ausente ou se ele está presente. Sabe por quê? Porque a bandeira real é hasteada. Irmãos, será que a bandeira real é hasteada em nossa vida? Será que as pessoas com as quais convivemos sabem que existe uma diferença na nossa vida, a vida deles? Será que a presença do Senhor Jesus é tão marcante? Será que há evidências dessa presença em nós? Não? Vocês se lembram dos apóstolos? O que é que nós lemos, gente? As pessoas disseram, nós percebemos que esses homens estiveram com Jesus. E quando nós andamos na presença do Senhor, não há como, irmãos, as pessoas não ficaram convencidas de que o Senhor esteja conosco. Terceira coisa que eu noto, e com isso vamos terminar. E tem muitas outras lições. Mas a palavra para começar com D, qual foi a primeira? Quando não temos a presença do Senhor, qual foi a primeira lição que aprendemos? A distância. Segunda lição, quando não temos a presença do Senhor, há desânimo. Aqui, terceira palavra, começando com D, dolência, odor, amargura. Né? O apóstolo Paulo fez-nos lembrar disso nas conferências do Bairro Brasil. O apóstolo Paulo sofreu muito pela sua fé no Senhor Jesus. Não sofreu como malfeitor, não. Mas por causa da sua fé no Senhor Jesus. Sofreu no extremo. Mas é difícil encontrar um homem
que soube triunfar sobre as suas aflições, como o apóstolo Paulo. Um exemplo disso é a epístola que ele escreveu à igreja em Filipos. Um dos primeiros comentários bíblicos que eu ganhei foi presente dos meus pais. Eu tinha 13 anos de idade. Foi o comentário sobre Filipenses. Vocês querem saber o título? A Rua da Alegria. E é uma epístola que transmite essa ideia, que a presença do Senhor traz alegria. Tinha 13 anos. Isso despertou em mim. Sabe de uma coisa? Até agora, e saí todos os meses na companhia de outros crentes, o mês nós distribuímos folhetos em toda a aldeia. Uma aldeia de 11 mil, naquele tempo 11 mil habitantes. Todo mês, cada casa recebeu um folheto. A igreja investiu muito no evangelismo. Tivemos conferências no bairro Brasil esses dias. As conferências foram realizadas no acampamento Betânia. Será que a igreja distribuiu folhetos no bairro onde existe a igreja? Ou a casa de oração, melhor direi? Será que distribuiu no bairro onde tem o acampamento Santo Edviges? Uns 30 anos atrás, gente, deixamos, mais 50 anos atrás, deixamos a Escócia, deixamos a funcionar uma reunião para crianças, sexta-feira à noite, mais de 200 crianças. Foi difícil agregar e congregar esse tanto de crianças. Mas quando começamos, anotamos o nome de cada criança, seu endereço, né? Os seus nomes. Quando, após as férias, não, as reuniões foram para reiniciar, era fácil. Visitamos as casas, olha, no ano passado tivemos João, Maria, Ana aqui conosco nas reuniões, né? E os pais ficaram admirados. Poxa vida, essa gente conhece o nome das nossas crianças. Pode mandar as crianças? Lógico. E falando nisso, os senhores não frequentam, mas tem uma reunião para vocês no domingo à noite. Reuniões com a presença de muitos descrentes e irmãos. 51 anos depois, irmãos, sabe quantos tem na igreja local da aldeia onde nós moramos? Sabe quantos crentes? Quantos membros da igreja local, devo dizer? Sabe? Chuta aí. A igreja não existe, irmãos. A igreja não existe. Mas eu comecei na minha andança lá, após 13 anos, na aldeia, em outras cidades onde a gente ajudava no trabalho. E quando fomos para Portugal, eu comecei a procurar uma rua com esse nome, Rua da Alegria.
E passou anos, até um dia estava fazendo a distribuição de literatura. E qual a minha surpresa? Numa rua pequena, muito estreita, eu vi a Rua da Alegria. E fui de casa em casa, distribuindo. E olha a expressão no rosto das pessoas. Moravam na Rua da Alegria, mas não demonstraram alegria. Irmãos, nós estamos na Rua da Alegria, né? E nós devemos demonstrar essa alegria. Muitas vezes nós nos entregamos às nossas dores, aos nossos desapontamentos, às aparentes desastres na nossa vida e vivemos derrotados, na lona, nocauteados, né? E em vez de vivermos vidas vitoriosas. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz, olha, estamos na Rua da Alegria. E quantas vezes ele nos exorta, alegrai-vos no Senhor. E mais uma vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. Irmãos, nem sempre é possível nós regozijarmos em nossas circunstâncias, mas no Senhor sempre temos motivo para nos regozijar. Veja bem a diferença. Quando descobriram que o Senhor estivesse presente, andando ao lado deles, falando com eles. Veja bem, irmãos. Deixa eu ler o versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não ardia em nós, diz a outra tradução. Refluxo. Quem sofre de refluxo aqui? Não? Puxa. Tem uma senhora aqui, né? Vocês são felizes, não? Porque é uma coisa terrível, não é? Sabe a palavra para descrever refluxo em inglês? Sabe quem? Queimação do coração. Não é isso que diz aqui? Não queimavam em nós os nossos corações, né? E não estavam a sofrer de refluxo, gente. O que trouxe essa queimação foi a presença do Senhor, a explicação do Senhor para eles. E sabe, irmãos, conhecer a presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar e no meio da igreja, traz queimação do coração, faz o coração arder de amor para com aquele que nos salvou, aquele que morreu por nós, que ressuscitou, que vive, está e que quer andar conosco. Viver diariamente na presença do Senhor traz aquele calor que incendeia o nosso coração. Eu queria ficar com outras coisas que não gozar a presença do Senhor na viagem traz. Dúvidas, vocês procuram as dúvidas. Eles duvidaram do Senhor, né? Duvidaram do Senhor. Quantas vezes o Senhor, naqueles 3 anos e meio que ele andou com os discípulos, quantas vezes ele avisou que ia ir para Jerusalém, ser entregue pelos os sacerdotes e líderes religiosos?
Quantas vezes, irmãos, ele falou que seria crucificado, que ia morrer, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia. Quantas vezes? Mas aqui eles disseram, sabe de uma coisa? Nós achávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. É verdade que algumas mulheres da nossa comunidade dizem que eles foram até o túmulo e acharam, mas duvidaram, mesmo assim. E é verdade que os discípulos tiveram um encontro com ele, mas, olha, é o terceiro dia, e quanto a nós achávamos. E quantas vezes, irmãos, nós sofremos de uma dose daquilo que nós achamos achismo. Eu achei que o Senhor ia agir dessa forma, de outra forma. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele não mente, né? E outra coisa, eles duvidaram das Escrituras, né? A Bíblia, eles tinham as profecias, e o Senhor expôs as coisas concernentes a Ele mesmo em todos os profetas, em todos eles. E mesmo assim, irmãos, duvidaram das promessas das Escrituras. E nós, quando andamos longe do Senhor, nós vamos duvidar da sua fidelidade e vamos duvidar, irmãos, vamos duvidar da palavra, da veracidade da palavra de Deus. Terminando, olha quando o Senhor aproximou-se deles, quando se revelou a eles, qual foi a diferença que a presença do Senhor. E para isso ele tinha que abrir certas coisas. Vocês notaram as coisas que o Senhor abriu? Ele abriu-lhes as Escrituras, não? Ele abriu-lhes os entendimentos. Ele abriu-lhes os olhos para ver, né? Como é que os discípulos não reconheceram, esses dois não reconheceram o Senhor? Discípulos do Senhor, será que não iam reconhecê-lo? Mas às vezes, e é Marcos no seu Evangelho que revela isso. Eis a razão por que devemos consultar todos os Evangelhos. Ele apareceu-lhes em outra forma. Em outra forma. Não fez isso a Maria Madalena no jardim? Quando ela olhou para ele ela achou que fosse o quê? O jardineiro, né? E ele cuida do jardim da nossa vida, né? Mas era o Senhor. Bastava ele falar uma palavra. Qual foi a palavra? O nome dela, Maria. E ela logo disse, Rabone, né? Ela reconheceu o Senhor. E aqui os dois apareceram-lhes. Mas olha, quando eles viram o Senhor, reconheceram o Senhor, isso resultou em ânimo. De certo, ficaram descansados nessa viagem. E hospedaram o Senhor Jesus. Né? Mas veja bem, quando eles reconheceram o Senhor, nada podia conter o ânimo desses dois. Porque na mesma hora, diz a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém, o mesmo caminho, mas bem diferentes. E chegaram lá e disseram para os outros, o Senhor ressuscitou. E a alegria, irmãos,
Temos falado disso. E a terceira coisa é o anseio que eles tiveram de estar com outros irmãos em Cristo, outros discípulos. Sabe, quando gozamos a presença do Senhor, teremos muita alegria e prazer de estar aqui no meio dos nossos irmãos, animá-los, dizendo: nós servimos ao Cristo vitorioso. A vitória final vai ser do nosso Salvador. Vamos lá. Não. Tinha um irmão na Escócia que dizia o seguinte: tem vários tipos de irmãos na igreja. Aqui tem os desanimadores. Nada vai bem na igreja, nunca vai bem. Jogam baldes de água fria em todas as reuniões. Só olhar para eles traz desânimo. Né? Tem outros, eles chamavam os atrapalhadores. Em vez de ajudar e construir na igreja local. E tem um terceiro grupo que esse irmão viu, os espancadores. Sempre usam a vara para castigar os irmãos. Irmãos, vamos sair daqui resolutos a andar na presença do Senhor, a gozar a sua presença todos os dias da nossa vida. Andarmos bem perto dele, e isso vai ser refletido na nossa vida, no nosso lar, e também aqui na igreja local, e na maneira como encaramos a obra do Senhor. Estaremos prontos. Se não dá para sair e evangelizar, distribuir folhetos, há trabalho para cada um, mesmo para os idosos. Sabe o que é? É como o irmão Elias gosta de dizer, é dobrar os joelhos e orar ao Senhor, para que o Senhor da seara, Ele manda obreiros para o seu trabalho e encorajar aqueles que estão a trabalhar. Confia no Senhor e goze da sua presença em suas vidas. Amém.